Carlos, Fera da Penha, um dos clássicos dos clássicos que Dos clássicos dos clássicos. ele é muito interessante por conta de até onde uma pessoa pode chegar quando ela é enganada, principalmente quando o assunto é amor. E com o advento da entrevista com a Cláudia Rockler, eu percebi como as pessoas estão mudando um pouco a visão, inclusive de quando a mulher ela comete um crime quando ela foi envolvida, geralmente por marido ou por namorados e tudo mais, está tendo mais empatia. Eu acho que se Elise Matsunaga fosse hoje, seria um pouco diferente. Mas no caso da Fera da Penha, ela se vinga, ela não destrói o homem que a atormentou. Então, eu queria, por favor, que você me ajudasse a resumir que crime é esse. Bom, o caso da Fera da Penha foi um caso emblemático que aconteceu nos finais de junho de 1960, na verdade, no Rio de Janeiro, no subúrbio da Penha. Eles se conhecem em 59? Eles conhecem em 59 e o crime acontece em 60. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu. A Neide, que é a Fera da Penha, ela era uma moça muito tímida, muito fechada, Beto, muito ensimesmada, que morava no subúrbio de Piedade. Uma fã, adorava casos policiais, casos de crime, tinha um verdadeiro fascínio por tudo isso daí, como muitas pessoas têm. E ela conhece o Antônio, que era um cara que era casado com a Nilza, e tinha 2 filhas. E eles se encontravam no clássico trem da Central, né? Que é um trem que pegava todo o subúrbio e trazia para o centro do Rio pessoas que trabalhavam, né? Um clássico, se sacudir no trem da Central, letra de música. Então, eles se conhecem ali nos vagões do trem da Central, nesse trajeto de ir e vir, e ele passa a cortejar ela, né? A paquerar ela, tudo mais, e eles começam a namorar. Eles começam a ter um caso. E ela não sabe que ele é casado. E durante 3 meses, eles se encontram praticamente todos os dias. E eles começam a ter um romance, não é? Até que, nessas idas e vindas do trem, ela descobre, por intermédio de um colega dele, que ele era casado com a Nilza e tinha 2 filhas, a Tânia e a Solange. A Taninha era mais nova, tinha 4 anos, e a Solange era mais velha. Quando ela fica sabendo disso, né, que ele era casado, então ela põe um ultimato para ele, que ele se separe da mulher para ficar com ela. O ultimato não era o ela ou eu. O ultimato é você larga dela e fica comigo. Você larga dela e fica comigo, porque eu sou apaixonada por você, coisa e tal. E ele começa aquela conversa de homem casado. Olha, eu vou fazer isso, só que não pode ser do dia para a noite, coisa e tal. Você vai ter que ter paciência. E demorou mais alguns meses, né? Então, o que depois, na investigação, chegou à conclusão que esse mais algum tempo foram alguns meses em que ela foi o tempo que ela foi gestando o crime, né? Mais ou menos de 6 a 8 meses, acreditam. Que depois que ela descobre, ainda ele conseguiu levar ela nesse banho-maria, entre 6 a 8 meses, que é o tempo dela gestar como seria o crime. E ela chega a ameaçá-lo. Se você não abandonar a Nilza para ficar comigo, eu vou matar toda a sua família. Ela já tinha ameaçado ele, né? Ele continua nesse tempero da coisa. Ele continua junto com ela? Continua junto com ela. Fazendo ali ela diamante fazendo ainda. ela diamante. E veja, ela não estava nem um pouco afim de ser amante. Ela ficou apaixonada por ele. Ela era uma moça de 22 anos.
entendeu? Ela queria se casar, ela ficou apaixonada, né? Então, ela teve uma ideia bem passional. Ela descobre, né, onde o Antônio mora com a Nilza, ali em Piedade, e ela começa a se aproximar da casa. Ela vai se aproximar da casa. Lembra um pouco aquele filme Atração Fatal? Ai, com a Glenn Close. É. Que filme. Só que aquele filme foi só um encontro Aquele filme deles. tem um quê de Fera da Penha? Exatamente, totalmente Fera da Penha. Só que ele manteve a história durante esses meses. Só que a Glenn Close sabia que ele era casado, se eu não me engano. Exatamente, Diferente da ela Fera da sabia. Penha, a Fera da Penha foi enganada. Ela foi enganada Ela foi até ludibriada. ela descobrir. Então, o que acontece foi que ela se aproxima da esposa, da Nilza, alegando que ela era uma colega da Nilza dos tempos de colégio, com o mesmo nome. Ela não se apresenta como Neide, que era o nome dela, ela se apresenta como Nilza. E ela vai se aproximando da casa, e a mulher do Antônio não se lembra, não conseguia se lembrar dela. Ela disse que elas estudaram juntas. Mas ela disse que elas estudaram E juntas não estudaram. em Duque de Caxias. Não, foi uma forma dela se inventou. aproximar da família, e ela começa a frequentar a casa, Sem o cara saber. sem o cara saber. Começa a frequentar a casa, conheceu as filhas, levava presente para as meninas, foi cativando a história, porque começou a se desenvolver a literalidade do enredo, que ela iria fazer alguma coisa, ela queria ter conhecimento, porque ela iria aprontar alguma coisa caso o Antônio não se separasse da esposa. Bom, dito feito isso, um belo dia, quando a Neide estava com o Antônio junto, ela revela para ele que ela conhece a esposa e as filhas. E ele fica apavorado. Porque ela revela, olha, você ama de verdade a Nilza? Ela faz essa pergunta. E ele leva um susto. Como assim? Sua esposa, a Nilza. Você ama de verdade? Você ama de verdade tuas filhas? Porque você ainda não se separou para ficar comigo? E ele fica meio com medo. Ela falou, olha, então, se você ama de verdade, eu aconselho você a largar a sua esposa, porque senão, ela repetiu, senão eu vou lá e mato elas. E ela disse, eu já conheço ela, já estive na sua casa? Já estive na sua casa, eu conheço elas, tudo mais. Só que ele não conta nada para a esposa. Né? Porque contar qualquer coisa para a esposa seria ele assumir a culpa de ter uma amante, de ter essa namorada. Até que chega o dia do crime, que foi dia 30 de junho de 1960. E então ela simulou da seguinte forma. Perdão. Nessas visitas que ela fazia à esposa do Antônio, a Nilza, ela chega a perguntar para ela o que o Antônio mais gostava. Daí a escolha. E daí a escolha. E a Nilza inocentemente fala, olha, o que ele mais ama nessa vida é a filha Tânia Maria, a Taninha. A filha mais velha A hoje filha mais agradece. nova. Não, hoje a filha mais velha agradece pela escolha do pai, né? Que triste um pai escolher uma filha assim, mas tudo bem. Caçulinha, coisa e tal. Com essa informação, né, e com mais informações a respeito do casal, ela, então, um belo dia, ela simula um telefonema para a escola. E só uma coisa, ela chegou a conhecer a Taninha. Sim, ela ia lá, ela levava Ela via presentes. A Taninha via ela, elas interagiam, e ela passou a ser a tia Nilza. A Neide passa a ser a tia Nilza, que ia na casa com frequência na ausência do Antônio. E se a mulher do Antônio comentasse qualquer coisa, é a Nilza, minha amiga. Não Ela Neide. deve ter comentado. Não Neide, né? Olha, eu revi a Nilza, uma amiga minha da escola, reapareceu
coisa e tal. Não Neide, Nilza. Então ela liga para a escola e avisa, ela se faz... Gente, lembrando o seguinte, em 1960 não havia telefone em todas as casas. E, obviamente, na escola também, na escola que a menina ficava, era uma escola ainda precária, de subúrbio carioca, a escola não tinha telefone. Então, ela se faz passar por uma outra pessoa chamada Odete, amiga da mãe, é a terceira da Teninha. personalidade dela. Então, ela era a Neide, que ela passou pela Nilza, e agora ela se faz passar Odete. pela Odete. Não a minha Odete. Não a sua Não a Odete. minha Odete. Então, ela liga para vizinha da escola e dá o seguinte recado. Olha, aqui quem está falando é a Nilza, mãe da Taninha. Eu tô ligando. A senhora poderia avisar a escola que eu vou buscar a minha, que eu não vou buscar minha filha hoje? E quem vai buscar? Que eu vou ter um médico e quem vai buscar ela para mim vai ser minha amiga Odete. Qual é o nome que ela Neide? Ela era Neide, ela era Nilza e depois ela Qual se o nome passou da por mulher Odete. do Antônio? Nilza também. Aí então as duas chamavam Nilza. Nilza também. Naquela duas... hora falou, Nilza, Nilza sou eu. Ela ainda foi sarcástica, né? Ela foi super sarcástica. Ela foi super Ela foi cínica. má. Ela foi má e foi cínica. E aí ela falou que a Odete ia buscar na A escola. Odete ia buscar. Bom, ela aparece na escola antes do horário das crianças saírem, porque ela já sabia total a rotina do casal, ela sabia totalmente a rotina da criança, que horas que a mãe iria buscá-la, e ela foi meia hora antes e pegou a menina. Se apresentou como Odete, amiga da Nilza, não havia telefone, e a dona da escola confrontou a criança. Você conhece essa senhora? Essa mulher? E a menina de 4 anos, porque a Taninha, tinha 4 anos, a menina falou, conheço, é a tia Nilza. E a mulher não achou estranho que o nome não era Odete? Não achou estranho na hora não pegou, mas e entregou a criança. E a criança foi com ela. E ela faz o quê? E a criança vai com ela. E ela... Então, vamos voltar para a Fera da Penha, né? Para não fazer confusão de tanto nome, que era a Neide, a Fera da Penha. Ela tinha o hábito de frequentar a casa de uma amiga dela na Penha, por isso o nome, né? Porque a gente não está falando ainda da Penha. Mas ali no subúrbio carioca, ela tinha uma amiga que morava na Penha, perto do Matadouro da Penha. Para onde ela leva. E ela observa que ali no Matadouro da Penha tinha muitos urubus que sobrevoavam por causa do cheiro dos bois mortos e tudo mais. E ela chega a perguntar para essa amiga o que acontecia com aquelas carcaças dos bois. E a amiga fala, os urubus descem, comem e alguma coisa eles carregam para algum lugar que a gente não sabe onde é. E aquela ideia fica na cabeça dela. Né? Ela fica com aquela ideia, aquilo foi um elemento para ela criar o crime. E o local escolhido perfeito, que aí os urubus podiam terminar de comer o corpo, levar embora. Um pensamento muito primário, claro, um pensamento extremamente arrogante. Pobre, arrogante. Acho que está com domínio de tudo. Literal, enfim. Ela leva a menina, a Taninha, quando ela pega da escola ela leva para casa dessa amiga. E a amiga pergunta, quem é essa menina? E ela fala, é filha de uma amiga minha que foi ao médico e eu estou ficando com ela um pouco e depois eu vou devolvê-la para a mãe. E ficam ali fazendo 1 hora. Então, nesse meio tempo, a mãe da Taninha, a Nilza, esposa do Antônio, vai até a escola para pegar a menina e a diretora fala que a menina já foi entregue para uma tal de Odete, sua amiga. Inclusive você ligou para me falar e fala, eu não liguei. Não liguei.
E aí, de lá, ela já vai para a delegacia da queixa de sumiço da criança. Aí acontecem duas histórias paralelas, né? Enquanto a Nilza está com a Taninha na casa da amiga... Ela leva a menina para casa dessa amiga na Penha? Ela não vai direto para o matadouro? Não. Primeiro ela leva para a casa da amiga porque era tarde. Ela leva lá e fica com ela umas horas com a menina na casa dessa amiga na Penha. Essa amiga da Penha diz o quê? Você sabe? Tem Então, relato dela? Tem relato dela que ela achou estranhíssimo, porque, inclusive, durante a estadia delas lá, ela pede uma tesoura emprestada e corta uma mecha de cabelo da Taninha. Embrulha a mecha num papel e guarda na bolsa, porque ela ia fazer uma chantagem com o Antônio, com o amante. Ou seja, ela não ia matar de cara? Ela ia matar, mas ela ia ameaçar ele que ela tinha a menina sob a custódia dela. Aí tem aquele empobrecimento que a gente já viu em todo... Ela já não matou? Porque ela não vai entregar de volta. Mas ela cortou... Foi esse ato falho dela que denuncia. Que é o empobrecimento que você estava falando? Exatamente, é esse ato falho dela. Juntamente com, na bolsa, uma arma que ela compra. Uns dias antes, ela também comprou uma arma porque ela pretendia matar a família toda. A ideia não era só matar a Taninha? Não, a ideia era começar com a Taninha e matar a família toda. Ele também? Ou ela achava que matando todo mundo... Não, ela ia matar a família toda, menos ele. Ou seja, matava o seu passado, a lá Alexandre Nardoni com a Ana Carolina. A Ana Carolina mata a Isabela Nardoni e acaba com o passado do Alexandre. Ou um outro caso que nós gravamos para em breve, que vocês vão ver, que tem quero matar o passado do outro. Isso é pobre demais de raciocínio. É pobre, é ficcional, Nem Nelson Rodrigues jamais escreveria isso. Não é isso que ela não era isso que ela lia à época. Não. Ela achava que tinha ele sob domínio, que ele na verdade não ia para ela por causa da família. Exatamente. Que ele não ia para ela por causa da família. Esse era o raciocínio dela. Nessa outra história paralela, a mãe da menina vai para a delegacia, dá a queixa, dá a ocorrência e eles ligam para o marido, para o Antônio. E comentam o caso. Olha, venha para cá porque sua filha foi raptada na saída da escola, alguém pegou ela, uma mulher, assim, assim, assado. E a diretora da escola faz a descrição dela na delegacia. Quem era a Neide. E pela descrição, o Antônio, marido, reconhece que era amante, a Neide. E a mulher reconhece que era a Nilza, amiga falsa? Sim, amiga falsa. Só que ele fala, olha, eu não posso contar isso, porque senão minha mulher vai descobrir. Então, assim, ela quer dar um susto em mim, ela está com a menina, ela quer dar um susto, entendeu? Porque ela quer que eu fique com ela, daqui a pouco ela vai devolvê-la. Nesse meio tempo, ela, então, anoitece, ela pega a menina, sai da casa da amiga, com a mecha de cabelo na bolsa e a pistola, e se despede e leva a menina para o fundo do matadouro. Passa antes numa venda, compra uma garrafa de álcool, e leva a menina para o fundo do matadouro. E mata a menina com um tiro. E aproveita, joga o álcool no corpo e hasteia fogo. Os funcionários do matadouro, e vai embora. Os funcionários do matadouro ouvem... Com o matadouro ainda aberto à ali? noite, já era noite. Isso. Mas e funcionando? Não sei. Não, se tinha os funcionários do matadouro... Eu não sei se os funcionários dormiam lá, essa parte eu não sei te dizer. Mas ela realmente não se preocupou com nada. Não com nada. Ela levou a menina por fundo do matadouro. A história dela era reta demais para ela perceber que tinha problemas. Exatamente. Era história muito reta. Ela foi lá, deu um tiro na menina, pegou o álcool, despejou em cima do corpinho e hasteou fogo e foi embora. Os funcionários do matadouro ouvem o tiro e vão ver o que está acontecendo.
Acho que eles eram responsáveis. Devia ter caseiro, sei lá, um segurança, alguma coisa. Eles chegam lá e vem uma fogueira. E eles chegam juntos e veem que é um corpo. De uma criança. De uma criança pegando fogo. Então eles chamam a polícia. E a polícia chega e apaga o incêndio e tudo mais, e avisam a família, olha, encontramos um corpo aqui de uma menina que pode ser a filha de vocês. E ela foi para onde? E ela volta para casa, ela morava em Jacarepaguá, Neide. E aí, nesse encontro de histórias, a polícia vai até a casa da Neide. E chega na casa da Neide e convocam ela para ir para a delegacia. E encontram na bolsa dela a mecha de cabelo da menina e a pistola disparada, né? Ela nem se livrou das provas. Não, ela não se livrou de nada. Tava a pistola na bolsa e a mecha de cabelo. E aí, então, ela é encaminhada para a delegacia. E chega lá, ela fala como sobre isso? Bom, aí tem uma terceira história que está correndo no paralelo, que é o seguinte. Havia um repórter criminal, Saulo Gomes, que na época tinha um programa... De rádio? De rádio. Sobre criminalidade, coisa e tal, casos, tudo mais. E a polícia sempre tinha um contato muito próximo com esses repórteres policiais, tudo mais, e eles dão a letra para ele que ia vir uma matéria bomba, né, do sumiço de uma criança. E ele é chamado para a delegacia, assim que aparece a suspeita. Até hoje é assim. Até hoje é assim, né? Ela vai para a delegacia, ele vai para a delegacia e ele acompanha o depoimento da Neide. E a Neide nega o tempo todo. Ela não assume. Ela nega o tempo todo, ela nega durante 12 horas, durou o interrogatório. E o que ela respondeu? Bom, talvez você não saiba, mas fico curioso. O que ela respondeu sobre a arma e o cabelo na bolsa dela? Então, esse dado a gente não tem, mas o cabelo, ela afirma que era da filha, da Taninha, e que ela ia fazer uma chantagem com o Antônio, ameaçando ele para que o Antônio viesse. E aquilo vai para o ar, né? Durante as 12 horas do interrogatório da Neide, aquilo é dado. Como é que o interrogatório dela foi online? Não. Foi dado pela rádio. A rádio vai dando. Tá. Ela não ficou falando não. Tá. A rádio vai ao vivo. A rádio vai dando que está tendo. Virou uma radionovela de suspense. Exatamente, vai dando aquele timing de rádio que tinha na época, né? E as pessoas estão indo, as pessoas todas vão para a delegacia. E o repórter foi muito esperto, porque depois desse depoimento todo dela, de 12 horas, que ela nega o envolvimento dela e o crime, ele pergunta para o delegado se ele poderia fazer uma entrevista com ela. E ele, aproveitando a repercussão da rádio, que aquilo estava no ar e tudo mais, ele dá um clima de celebridade para ela. E nesse clima de celebridade, de entrevista para a rádio, coisa e tal, fale aqui diretamente para a rádio, eles carregavam aqueles microfones de rádio. Tem foto, viu, Saulo? Tem uma matéria, numa das fotos tem uma foto numa matéria de jornal que tem ele aparecendo. Aí, quando você achar, você me fala. Ele foi um grande repórter investigativo. Aí, ó, se puder pôr grande... Então, com aqueles microfones portáteis que se usava na época da rádio e tudo mais. Então, ele teve uma presença... Você está vendo ali, ó. De microfone em punho, na confusão, não estou conseguindo ler. Saulo Gomes, o repórter Saulo Gomes realiza a cobertura para a TV Continental. Neide Maia Lopes é assassina... Neide Maia Lopes assassina, aí está. Abaixo, o pai da pequena vítima se torna o pivô do crime.
Então, esse é o Saulo. Ele tem cara de. Ele tem cara daqueles repórteres de rádio mesmo. Tem, né? bem dos anos E ela 50. tá ali, tá celebridade, né? Tá com a foto. E aí tá. ele tem essa presença de espírito numa época Pode em que tirar, isso não Saulo, acontecia muito, então ele aproveita aquela multidão que está no entorno da delegacia e tudo aquilo, então ele fala, bom, eu vou fazer uma entrevista com você, não sei o que lá, e aí ela relaxa. E aí ela, ao vivo... Tipo o que eu acabei de passar agora Exatamente, domingo. eu não quis falar antes para não É porque, não sei se as pessoas sabem, mas a Cláudia Rockler, ela confessa pela primeira vez, porque ela era uma suspeita até então, durante uma entrevista, no domingo, às 3h15 da tarde, 4 horas da tarde. Exatamente o que aconteceu com a Neide. E nós já tínhamos programado Fera da Penha. Exatamente, eu fiquei quieto para te pegar aqui no ar, não sabia, na surpresa. Foi nessa sacada que ele teve, que ela confessa, e ela fala assim, olha, você quer saber? Matei mesmo. E era para ter matado a família toda, é que não deu tempo. E aí, para tudo, porque ela acabou de confessar. Para tudo que ela confessou. E isso indo no rádio, né? Ao vivo. Ao vivo, porque a rádio é assim. Eu quase fiz a live, eu queria fazer uma live, mas não deu, não foi possível. E a multidão começou, mata, 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 lincha, lincha. Ela foi tirada por uma porta lateral da delegacia e já foi levada para o presídio, né? E lá ela ficou. 4 meses depois ela foi a julgamento. Foi rápido até. 4 meses depois ela foi a julgamento e ele é o responsável pela alcunha A Fera da Penha. Nesse furo de reportagem que ele dá, né? Nessa dinâmica que ele cria ali com a entrevistada, depois de 12 horas de depoimento, que ela já está cansada, e eles fizeram Quem dá o nome de Fera da Penha foi o jornalista. Foi o Saulo, exatamente, foi o furo que ele deu. Eu resolvi não batizar, geralmente é o jornalismo que batiza, mas eu não batizei de, sei lá, a esposa do Freezer, essas coisas, porque acho que precisava. Então. Eu achei melhor era ele ou eu, que é o que ela fala, né? No meu caso, na Cláudia Rockler. Aí ela confessa, né? E... Durante o julgamento ela confessa de novo. Aí já confessou uma vez também, quanto mais confessar, você tenta abatimento de pena. Não sei se era assim na época, mas... Ela... É claro que depois todo o enredo é desvendado, né? Ela sendo amante do Antônio, o tempo que eles ficaram juntos, as ameaças que ela fez a ele, a aproximação que ela teve da esposa dele com o nome de Nilza, a abordagem que ela fez na escola, toda a história foi sendo desvendada ao longo e a culpa realmente no julgamento ela vai a júri popular e é condenada. E o casamento do Antônio, né? Da Nilza, é Antônio o nome do homem lá que ficou fornicando? Antônio. Durou não, né? Então, aí é que está a história, né? No julgamento tentaram ainda convencer pela brutalidade, pela frieza e pelo cinismo também dela, né? Da confissão, que ela seria uma insanidade mental, coisa e tal, mas foi derrubado. Esse tipo de atitude é de uma pessoa que foi levada ao desequilíbrio ou ela faria algo dessa... Eu sei que não tem futurologia, não existe realidade paralela. O que eu quero entender é o seguinte, essa atitude que ela toma nesse extremo é uma psicopata, é uma pessoa... uma sádica, ela faria isso está no interior dela? Ou ela... Olha, eu acho que esse crime, né, a atitude dela, ela tem muito de passionalidade. Eu acho ela muito mais passional
e empobrecida do que propriamente uma psicopatia. Mas, por outro lado, é interessante isso, porque, por outro lado, ela teve tempo de criar essa trama, não foi uma coisa de imediato. Então, ela criou todo esse enredo criminal. Então, ela gestou esse crime ao longo de meses, não é? Ela imaginou a aproximação. Então, é passional, porque ela estava envolvida com o Antônio, estava apaixonada por ele, e ela queria que ele se casasse com ela, a esse termo, né? Ou a tua família ou eu. E ele, de certa forma, também alimentou, porque o que não vem na investigação, e acho que esse é o ponto de vista psicológico interessante, que não foi um caso, não foi um sexo, foi uma relação que eles tiveram de pelo menos 8 meses ou mais. E por um período ela foi enganada, né? Enganar uma pessoa, ainda mais uma pessoa às vezes que está com uma autoestima baixa ou se sente aquele é meu príncipe encantado, é perigoso também, né? Sim. Ele também, o Antônio aí tem uma boa parcela de responsabilidade então, é isso que eu ia falar. no desenvolvimento. Exatamente. Né? A gente não sabe quando eles estavam juntos, acho que esse é o grande aspecto da trama psicológica, que quando eles estavam juntos, quais as juras que eles faziam um para o outro. Porque se até 3 meses eles se encontravam quase que todo dia, e ela não tinha ideia que ele era casado. Ele criou uma história. Ele criou uma história para ela. De um homem solteiro, ele criou uma história, ele criou uma narrativa, eles trocaram juras de amor e ele trocou promessas com ela. Inclusive a promessa de que ele iria sair da casa dele. Depois de ela já ter descoberto, porque ele foi o tempo inteiro, então, no primeiro momento ela foi enganada. Depois que ela descobriu, ele manteve, enganando ela, que ele largaria a mulher para ficar com ela. E isso se prolongou pelo tempo, por esses 6 a 8 meses, que ela ficou maquinando o que fazer de vingança, porque ela queria feri-lo em vida, ela não queria matá-lo. A ideia era matar a família dele para machucá-lo e pressioná-lo em vida. Ou libertá-lo também. Porque tem uma coisa que muitos desses homens fazem, que eu acho uma canalice, eu já vi, uma amiga minha participou de uma... não foi uma fera da penha, porque ela não matou ninguém, mas ela foi nesse ponto, que eu me lembro que eu falei assim, ela falava, não, sabe por que ela não se separa? Porque ela não deixa. Ele quer ficar comigo. Ela era amante, no caso. Eu falei, é mesmo? Ele quer ficar com você e a culpada é a vaca da esposa, é isso? É. Escuta, eu falei para ela, amor, onde você não entendeu que o culpado é ele e você? Porque a esposa não pode nem saber. O que eu quero dizer é o seguinte, ele também pode ter incendiado nela o desejo de, se essa mulher não existisse, se esses filhos não existissem, ele podia ficar comigo. Então, eu elimino eles e ele fica comigo, que é aquilo no básico que a gente foi. Indiretamente, né, pode ser que ele tenha dito isso, ou ela entendido isso, já que ele precisava de um tempo e que ele tinha essa família de retaguarda. Claro que foi falado isso, mesmo porque na dinâmica que a gente vê em consultório, alguns homens chegam até a alegar que não se separam da esposa por causa de uma divisão de bens. Sim, eu já vi isso muito ser dito. Ou então transforma a esposa também numa deprimida, maluca, do tipo, sabe o que é? Se eu me separar dela agora, ela se mata. Ela se mata, ou meus filhos vão sofrer, ou sabe... Eu não posso agora, espera mais um pouquinho. Ela está passando por um momento muito difícil, ou... Se eu me separar agora, eu vou ter que dividir tudo que eu tenho. Dá um tempo para eu poder... E o cara não vai separar nada. Não, é claro que não. Não vai separar nada. Ele está usando, abusando. A brincadeira é, inclusive, ser dele é ter a outra. O prazer dele é ter a outra. Se ele não quisesse ter uma outra, ele jamais teria tendo uma esposa e 2 filhas em casa, que, pelo relato da esposa, eles viviam bem.
Ele já tinha uma compulsão em ter alguém paralelo. Então, uma pessoa que está com essa ideia de ter alguém em paralelo, de paquerar uma mulher e efetivar uma relação de tantos meses que encontra cotidianamente num vagão de trem, é uma pessoa que já tem esse prazer. Isso tem que ficar bem claro, não é uma coisa que aconteceu. E a pessoa já tem esse prazer, e o prazer, justamente, é de ter a amante. E não se preocupar nem um pouco com o que está fazendo na vida do outro, né? Não, óbvio que não. É óbvio que não. Ele parte do pressuposto que se a outra entrou, ela tem Que ele paralisa. responsabilidade, coisa demais. E tem a sedução, né, Beto? Então, Sim. por isso que eu digo, a gente não sabe o que foi trocado e prometido na intimidade desse casal durante esse tempo, que levou essa mulher a essa análise pobre. Agora, no que diz respeito a Neide, a Fera da Penha, é obviamente uma pessoa extremamente... ela pode ser vista como uma psicopata por ter tramado um plano desses ao longo de um tempo, com tanta frieza, com tanta... Mas não tem emoção demais para um psicopata? Porque tudo isso foi feito por uma emoção de amor, de posse. Então, o julgamento indicou totalmente a passionalidade dela, né? Que tem a ver com esse lado... Que tem a ver com esse lado explosivo pega de uma fogo. pessoa, de uma moça de 22 anos, de uma moça extremamente introspecta, fechada, tímida, e que vivia que talvez nem tivesse tido namorado e não tivesse afetividade ainda desenvolvida de uma forma plena, como ele a tocou. Com certeza, eu iria por esse caminho. Ele despertou nela, em termos de afeto, desejo, sexo, ele despertou nela algo que ela nunca tinha vivido antes. E ela perdeu a razão. E ele não foi honesto. Eu digo o seguinte, gente, eu não estou justificando de maneira Não, isso nenhuma não é justificativa. ela matar, eu estou querendo entender. A gente até porque tá... assim, ela não matou ele. Ela matou uma criança de 4 anos. Exatamente. Né? Se ela tivesse ainda matado, eu ia dizer na passionalidade da paixão, já que você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Ou, no caso, como a Cláudia, que eu entrevistei, ela disse, era ele ou eu, então eu me escolhi. Mas, nesse caso, ela pega uma criança, ela, a Fera da Penha, uma criança de 4 anos, ela organiza, ela arquiteta, ela entra na casa do cara para descobrir como é que é o modo de vida daquelas pessoas. Ela não cria nem empatia com a mulher do Antônio. Ela cria, na verdade, ela está analisando, ela está uma fera para atacar uma presa. E a outra lá devia contar detalhes. Sim, ela estava dentro da casa da mulher. Sim, ela contava tudo, porque, na verdade, esse tipo de caso não acontecia, né? Sim. As pessoas tinham uma outra relação com o mundo e umas com as outras. Ela percebeu. Ela era uma mulher que lia muito romance policial, e lia muito Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Então, ela tinha uma malícia. Ela tem cara de personagem, Nelson Rodrigues. Exatamente. Ela tem uma malícia. Então, ela vai construindo a trama. Até desfalo o que eu falei. Tem muito Nelson Rodrigues nessa história. E ele força o aborto. E mais além de tudo, ele aborta. É um aborto muito forte. É a Leandra Leal fazendo o personagem. É uma cena muito triste, muito pesada. E ela é levada... Além de tudo, ela ainda meio drogada, com anestesia. Ele pega, larga ela na porta da casa dela e cai fora. E fala, nunca mais procura, uma coisa assim. É muito sempre colocado isso, que esse teria sido... talvez um grande estopim na cabeça dela. Ele tirou minha filha, então eu tiro o maior amor da vida dele. É possível? Dentro dessa análise assim, tão rasa que eu fiz? Então, ficcionalmente, no filme, tem toda uma lógica. Eu acho que, no caso da Neide, se isso tivesse acontecido, teria sido levantado, sabe? Ela teria contado na rádio. Ela teria contado ao longo do julgamento, até para amenizar a culpa dela. E incriminar ele, né? Exatamente. Amenizar a pena, porque ela pega uma pena de 15 anos, né? Não é uma pena simples.
Agora, tem elementos que a gente não sabe. Então, ela pode também ter sofrido um aborto espontâneo, que é uma coisa comum. E ela pode não ter tido aborto E nenhum. pode também não ter tido aborto nenhum. Não conseguiu engravidar. Ela pode ter tido um aborto espontâneo. A verdade é que o local onde a menina foi assassinada, depois virou um ponto de peregrinação. Ali virou uma praça, né? Virou uma praça, fizeram uma capelinha e tal. E tem o cemitério dela lá. Em Inhaúma. O que é isso? É o cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Fala de novo, só para ouvir de novo. Não, quero ver você falando, Inhaúma. Inhaúma. Por que põe isso, né? Umas palavras assim, só pra gente ficar... de índio, gente. Eu sei, mas fica uma coisa esquisita assim. para Inhaúma. Não dá. A gente não sabe falar, mas eles sabem. Inhaúma. É Inhaúma. Inhaúma é um bairro do subúrbio carioca, E ali tem que tem um cemitério onde a menina está enterrada lá. Tem a lápide dela, viu, Saulo? Tem E ela alcança graças, é um túmulo sempre cheio de flor, tudo mais. E o fundo do matadouro, o matadouro foi desativado com o tempo, e onde ela foi morta virou uma praça, até hoje está lá. Uma pracinha lá com o nome da menina. Esse é o túmulo dela. Esse é o túmulo dela, Então, Inhaúma. E ela tá meio santa também, né? Eu acho que tem até um mais fechado que as pessoas agradecem a graça alcançada. As crianças, quando elas são mortas dessa maneira, elas são quase santificadas, né? Ou beatificadas rapidamente. Como a Ana Lídia aconteceu. Como a própria Araceli também. Isso. Acho que tem um... As crianças, elas têm essa aura, né? Essa mítica de serem... olha lá. Ali, ó, tá vendo? Taninha, agradeço graças alcançadas e tudo mais. Então tem um... É sempre comovente isso, né? O Antônio e a Nilza, que você tinha me perguntado, o Antônio e a Nilza se reconciliam, por incrível que pareça, tá? Não se separam? Não, eles se reconciliam e têm ainda mais 2 filhos. O casamento duro. Eu queria entrevistar alguma dessa... Principalmente a irmã mais velha, que... Deve estar viva. Está viva, né? Deve estar viva. A Neide vai para a cadeia e ela enlouquece na cadeia. Ela enlouquece na cadeia. Ela enlouquece na cadeia. De culpa, de horror, de acho tudo, que né? De culpa, porque ela tinha uma boneca, que ela ficava o tempo todo embalando a boneca. Como se fosse a filha Como do se aborto, fosse ou a filha. se fosse... Então, aí eu estou pensando no que você falou em cima da ficção do filme, que, de repente, pode ter esse aspecto, entende, do aborto, mas também pode ser um aspecto reparador, psicótico, da menina que ela mata. É porque ela também pode ter... Aqui, já que é ficção, a gente pode elucubrar tudo. Ela pode ter tido aquilo que aparece no filme, mas a gente não pode pegar o que aparece no filme como realidade 100%. Até porque, por exemplo, no filme, se eu não me engano, ele não tem 2 filhas. Ele só tem a Taninha. Mas ele tem 2 filhas. Tanto que, eu acho que na abertura eu coloquei que ele tinha uma filha só, mas ele tinha 2 mesmo. E aí, na ficção, ela não só abortou, como ela foi obrigada a abortar. Ela foi jogada na calçada, ela ficou sozinha. Para o filme é muito bom, porque você coloca, inclusive, um entendimento sobre a alma do outro. Mas também ela pode ter tentado engravidar e não conseguiu. Tanta coisa pode ter acontecido que a gente não sabe. Eu concordo com você uma coisa. Como ela deu esse depoimento ao vivo com tanta força e contou que ela matou a menina, por que não ela contar? Por que ela pouparia? Não, ela não pouparia nada. E ele me fez matar. Eu matei a filha dele, mas ele matou o meu. Exatamente. Né? Eu acho que ela não pouparia. Ali ela é fera mesmo. Eu acho que ali ela revelou com instinto de frieza e crueldade o assassinato dentro de um contexto que a gente vê hoje de várias assassinas com esse assédio da imprensa, que elas gostam de falar do crime, que elas gostam de ter essa celebrização, e que é uma coisa que a gente percebe que não é de hoje, né, Beto? Você vê que já vem desde desse tempo, de 1960, com a rádio.
Então, quer dizer, o ambiente, e o Saulo Gomes foi muito esperto de conseguir tirar uma confissão dessa forma, que a polícia não conseguiu tirar. E ele tirou por uma via que foi uma via inédita para a época. Ele glamorizou a coisa, né? Estou aqui diretamente da delegacia com a Neide, depois de horas, direto para todo o Brasil, aqui da rádio tal, papapá, nos nossos microfones. Ele era um repórter que já tinha essa experiência e ele usou com muita presença de espírito essa locução dele, e através da locução dele que ela eu vou me pegar de exemplo, literalmente, porque aconteceu anteontem tudo isso. E eu percebi que foi a minha primeira, eu vou considerar a minha primeira vez que eu entrevisto uma pessoa. Já entrevistei uma outra vez, mas não é a mesma coisa. Que eu entrevisto uma pessoa que confessa um assassinato. Matar uma pessoa é muito complicado, imagino, mesmo você com desejo. O que eu senti ali na hora, por exemplo, que eu acho que foi isso que o Saulo fez. É Saulo também? Igual o nosso Saulo aqui? Igual o nosso Saulo. É que teve. Eu acho que ela se sentiu, talvez, como eu tentei fazer com que a Cláudia Rockler se sentisse, à vontade. Sem julgamento. Eu não vou julgar a sua atitude. Aqui está o microfone aberto para você. Terapêutico. É uma terapia. As minhas entrevistas eu sempre tento ser um pouco terapêutico. Eu fiz terapia durante 10 anos. Aquela coisa de alguma coisa com a minha não julgar finada, o outro. Exatamente. Eu aprendi alguma coisa com a minha finada e amada terapeuta, que infelizmente morreu de Covid ano passado. É a terapia mesmo. Acho que a terapia é onde você se sente à vontade. E talvez, por isso que eu começo a falar, que eu estou desdizendo coisas que eu falava muito... Pego a Elise Matsunaga, de exemplo, da Netflix, que até hoje não vi, agora eu vou ver. Lendo o livro do Ulysses Campbell, eu comecei a perceber que tem muito mais história do que somente aquela morte. É claro, é tudo frio, é tudo duro, é tudo absurdo, ninguém tem que matar ninguém, mas o turbilhão que se cria... Exatamente. Ele é um caminhão de emoções que a gente não sabe se a gente estivesse ali dentro. Ah, mas eu não faria isso. Sim, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe nem se você chegaria lá. Exatamente. Por isso que na terapia a gente não trabalha com você deve fazer isso ou você não deve fazer aquilo. Não é por aí. E eu acho que é bem isso que você está falando. Existe uma trama da qual muitas vezes você não consegue checar, que é o que eu falei, das juras, das promessas, do próprio envolvimento afetivo sexual que duas pessoas têm, que você não consegue traduzir e medir, muitas vezes, num depoimento, num júri popular, numa promotoria, numa defesa, que são coisas que aparecem exatamente como na tua entrevista, num confessionário, numa sala de terapia, que é um lugar onde a pessoa tem a liberdade de estar se abrindo e trazendo detalhes que muitas vezes também a pessoa ainda não conseguiu formular, tá? Porque existem sentimentos que ainda não são formulados. Quem é da área de psicologia sabe muito bem disso. Você os sente, mas você ainda não conseguiu traduzi-los para pensamentos lógicos, para a linguagem. Não tem respostas porque não consegue abarcar. Imagina, 1959 para 1960, era muito difícil você fazer um certo levantamento. Tanto é que depois a pena dela, como é que fala? Uma progressão de pena. É que ela sai mais cedo. Ela sai mais cedo e ela passa a viver reclusa na Zona Norte carioca, né? Não sei se ela é viva hoje. Não, morreu. Uma pessoa que mora perto dela me mandou, inclusive, o WhatsApp. Ela ia me mandar até as fotos da casa dela, mas ela, infelizmente, ela não tem... Deixa eu pegar aqui, peraí, vou chegar. Calma que eu estou chegando lá. Não vou falar o nome da pessoa porque eu não perguntei para ela se podia. Ela conta assim...
tira foto da casa. Eu falei, se você puder... Ela falou, olha, ela era uma senhora muito educada. Morava sozinha numa casa cheia de cachorros e todos os cachorros sempre andavam atrás dela. A minha mãe, essa pessoa que me conta, a minha mãe, por morar na época na Penha, que me contou a história. Morreu sozinha com os cachorros. Catava papelão, mas muito educada. Ela morava pertinho da minha casa e morreu há pouco tempo. Eu não sei. Ela não era da Penha, mas... A ideia, eu fico ainda sempre com a ideia de uma pobreza cognitiva que não necessariamente seja ligada à psicopatia, mas talvez tenha... sabe, naquela época, 1960, não se explorava muito esse campo da psicopatia, em termos de psicopatologia, de doença mental, sabe? Como a gente fala hoje, que a gente tem uma série de instrumentos para cercar o indivíduo. Então, poderia ser? Poderia. Mas poderia ser passional? Também poderia, né? Então, em termos de psicodinâmica, de psicopatologia, fica aí uma lacuna para os nossos ouvintes poderem estar levantando e traçando, até nos ajudando aqui a compreender melhor esse caso. E pode ser também um pouco de tudo, né? A vida é uma equação de muitas coisas, não só de uma só, né? Pode ser A vida como ela é. A vida como ela é, de fato.